Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 34ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, Fortaleza, 3 de dezembro do ano de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente também o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Indaga aos senhores, conselheiros, se estes receberam as resoluções que foram enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o artigo 14 da Portaria 158, que foram reencaminhadas para os ajustes necessários, eu peço à secretária Evaneide que fará a leitura dos processos que retornaram e que constarão da ata ao final desta sessão. Com a palavra, Evaneide. Bom dia a todos. Senhor presidente, os processos que foram enviados resoluções foram os seguintes. Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo de número 3690/2017, auto de infração 2017-02326. Processo 3691/2017, auto 2017-02323. Processo 3770/2013, auto de infração 2013-14337. Da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, processo 2637/2018, auto de infração 2018-05097. Processo 2746/2018, auto de infração 2018-05095. Da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza, processo 2125/2018, auto de infração 2018-03501, processo 2126/2018, auto de infração 2018-03503, processo 3178/2018, auto de infração 2018-06325, processo 3179/2018, auto de infração 2018-06326. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, processo 2129/2018, auto de infração 2018-03509. Processo 3695/2017, auto de infração 2017-02318. Processo 3699/2017, auto de infração 2017-02330. Da relatoria do Dr. Pedro Jorge Medeiros, processo 1/2/2018, auto de infração 2017-18873. Processo 3180/2018, auto de infração 2018-06328. Processo 3181/2018, auto de infração 2018-06329. Processo 3694/2017, auto de infração 2017-02319. Processo 3023/2018, auto de infração 2018-04210. Processo 3024/2018, auto de infração 2018-04212. Processo 1690/2018, auto de infração 2018-01292. Da relatoria do Dr. Renan Cavalcante Araújo, processo de número 869/2019, auto de infração 2018-18212. Processo 1/870/2019, auto de infração 2018-18260. Da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos, processo 1097/2016, auto de infração 2016-03035. Foram entregues os despachos para perícia referentes aos seguintes processos. Processo de número 6548/2017, auto de infração 2017-8515. Processo 6549/2017, auto de infração 2017-8517. Processo 6551/2017, auto de infração 2017-8527.
Processo 6553/2017, auto de infração 2017-18530. Processo 6554, auto de infração 2017-18534. E processo 6554/2017, auto de infração 2017-18536. Foram esses, senhor presidente. Obrigado, Evaneide. Indaga aos senhores se alguma alteração, alguma sugestão a ser feita para que possamos, né, encaminhar para o conselheiro que elaborou a resolução. Não havendo nenhuma observação a ser feita, elas estão aprovadas e constarão na ata que será lida amanhã. Não teremos leitura da ata da sessão anterior, que foi lida na última sessão, na 33ª sessão, e iniciaremos a nossa ordem do dia, como já comentei anteriormente. Hoje nós temos 6 processos da empresa Glass Max Indústria e Comércio de Serviços de Vidro Limitada. Os 3 primeiros processos, a relatoria do Dr. Pierre, e os 3 últimos processos da relatoria da doutora Mônica. A matéria é falta de recolhimento de ICMS, e vou anunciar, então, o primeiro processo. Aqui o doutor Pierre. O primeiro processo, falta de recolhimento de ICMS, é uma matéria, apesar de ser falta de recolhimento, a origem, né, do lançamento difere dos outros 2. Mas eu vou anunciar cada processo e o senhor fará as observações pertinentes a cada um, da mesma forma que a doutora Mônica, no momento oportuno, quando do seu relato, né, destacará os pontos também trazidos nos argumentos de defesa. Processo de recurso 2214/2018, auto de infração 2018-03529, recorrente Glass Max Indústria, Comércio e Serviço de Vidro Limitada, microempresa, recorrido, Sérgio Julgamento de primeira instância, relatoria do Dr. Pierre, a indicação de procedência do feito em primeira instância, e a assessoria processual tributária também indica a procedência do feito. Passo a palavra ao Dr. Pierre para iniciar o relato do processo anunciado. Muito obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros e conselheiras. Bom dia, doutor Matheus Viana. O primeiro processo da Glass Max, ele realmente difere dos 2, embora seja falta de recolhimento, ele difere dos 2 seguintes. Neste caso aqui, trata de falta de recolhimento na forma e dos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher o ICMS lançado no sistema Citran, certo? Opa, só um momento. Estava com o meu resumo do número 2. Doutor Pierre, presidente, eu observei na análise... Se queira interromper, mas interrompendo, que esse processo, o primeiro processo de recolhimento de ICMS lançado no Citran, exercício 2014, ele é matéria idêntica, né, ao da conselheira Mônica, que é o 5º processo da pauta. O do conselheiro Pierre é relativamente ao exercício 2014, as notas foram registradas no Citran e ele não recolheu o imposto. E o da conselheira Mônica é o 2015, só alertando que tem uma semelhança bem estreita entre os 2 processos, só para o presidente decidir, a doutora... Perfeito. Doutor William, eu também tinha observado, ao final do relato, doutor Pierre fará, eu vou indagar a doutora Mônica se é semelhante, né, se tem as mesmas características do lançamento, o que difere apenas o exercício, aí nós anunciaremos e colocaremos em pauta, se de fato, né, essa semelhança realmente for constatada. Certo? Então, vamos fazer a leitura do primeiro processo e, posteriormente, eu vou indagar a doutora Mônica, no final do relato, se de fato tem o mesmo conteúdo, diferenciando apenas o exercício. Mas obrigado pela observação, que eu já tinha observado, de fato tenha um processo semelhante, né, da relatoria da doutora Mônica. Então, vamos aguardar, né, o relato do doutor Pierre e depois a doutora Mônica se manifestará. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, doutor William. Bom, trata-se aqui referente ao exercício 2014, falta de recolhimento de operações devidamente escrituradas, alegam
discorre a fiscalização que o contribuinte procurou a Cefaz para selagem posterior de algumas notas de entrada. Isto gerou, certo, a necessidade de pagamento de ICMS antecipado, ICMS substituição e diferencial de alíquota. Passado o prazo regulamentar, o contribuinte não pagou esses ICMS gerados a partir da selagem. Então, o contribuinte foi autuado, foi falta de recolhimento, e a multa aplicada foi 123.1D, 50%. Em sua defesa, basicamente, ele alega que houve uma boa-fé, ele mesmo procurou o fisco para a selagem posterior, né? Não há um prejuízo financeiro para o Estado. Defende que houve uma desorganização e descontrole da escrituração contábil e pagamento do tributo o fora de forma intempestiva. Solicita a posterior juntada de documentos fiscais, depende a inaplicabilidade de multa, né? E a multa do confisco, né? Pede, portanto, a nulidade do auto de infração e uma multa de 20%, né? Posteriormente, o julgador de primeiro grau proferiu o julgamento no sentido de julgar procedente o lançamento, explicitando e analisando todos os argumentos do contribuinte, de que, embora ele tenha procurado o fisco para a selagem posterior, não foi realmente pago o ICMS antecipado de substituição e diferencial de alíquota, referente a essas notas que o contribuinte procurou selar posteriormente, certo? Então, portanto, cabível a auto-infração e a multa aplicável. O contribuinte apresentou recurso que repete os argumentos da defesa. Contudo, posteriormente, ele apresenta uma emenda ao seu recurso. E nessa emenda, ele alega o seguinte, que não tem antecipado substituições em algumas notas, que seriam insumos, certo? E que também não haveria o termo de encerramento do auto de infração, não estaria registrado na ocorrência de eventos da empresa. Posteriormente, esse vai para o parecer, certo? E o parecer afasta todos os argumentos do contribuinte, né? Notadamente na questão do ICMS antecipado e substituição, dizendo que não é o caso dessa aplicação, e que a falta da ocorrência nos livros fiscais do termo de encerramento não acarreta a nulidade. Em suma, senhores, bem resumidamente, este é o relato da infração. Se quiserem, eu posso ler a questão do parecer. Ele ataca bem profundamente a questão levantada. Muito bom o parecer. Obrigado, doutor Pierre. Feita a observação pelo doutor William Falcão, e também já observando que aqui na pauta, o penúltimo processo, 2232-2018, auto de infração 2018-03564, da mesma empresa, também trata de falta de recolhimento, operações não registradas no CITRAM, mas o imposto não recolhido, referente a 2015. Eu pergunto à conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, se esse processo da sua relatoria tem relação ou tem o mesmo teor do processo relatado pelo doutor Pierre. Com a palavra. Bom dia a todos. Senhor presidente, é exatamente a observação feita pelo doutor William, que é 2014, o doutor Pierre, e o processo é 2015, obviamente mudando os valores, a descrição, tudo semelhante, né, o julgamento singular, tudo aqui é semelhante. Doutora Mônica, o seu som não está muito nítido, não está chegando muito bem aqui. Talvez desligando a câmera por alguns segundos, melhore.
Eu queria que a senhora fizesse um breve relato, um resumo, né? Eu entendi que tem semelhança, o que muda é apenas o exercício, mas gostaria de ouvi-la, que o som não saiu muito nítido. Seu som está desligado. Gente, me escuta? Continua com a falha, doutora Mônica. Então, vamos fazer o seguinte, uma sugestão. Talvez uma sugestão, sair, né, da reunião e entrar novamente, e nesse intervalo de ajuste, eu passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para manifestar, né, sobre a matéria, sobre o parecer, e posteriormente eu retomo com a sua fala. Está bem assim? Então, passo a palavra ao doutor Matheus, da forma regimental, e posteriormente ouviremos a doutora Mônica, quando restabelecer o som. Muito bem, senhor presidente, nosso presidente, não é meu não, viu, Pedrinho? É o presidente, senhores conselheiros, doutora Eva Neide, nossa secretária, sempre eficiente, atenta, gentil, muito obrigado. Bem, senhores, aqui e senhoritas, aqui nós temos uma questão bem interessante que fazia algum tempo que eu já não via no processo. É o contribuinte a utilizar como argumento de nulidade da ação fiscal o fato de que o termo de conclusão da ação fiscal não teria sido registrado no seu livro Registro e Utilização de Termos e Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, que é o chamado RUDFUTO, Registro e Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência. É lá onde a empresa, nesse livro, a empresa registra todas as ocorrências que fogem do padrão, e mesmo aquelas outras, ele é utilizado, inclusive, como diz o nome, registro, termo de utilização, registro, termo de ocorrência e utilização de documentos fiscais. Tempos atrás, o contribuinte era obrigado a registrar nesses livros os documentos fiscais que utilizava. Então, a cada autorização que ele tinha para impressão de documentos, quando o documento era impresso, ele registrava lá nesse livro a numeração. Se ocorresse qualquer evento diverso lá no seu estabelecimento, ele era obrigado a registrar esse fato no termo de ocorrência nesse livro, que me parece que está até em desuso. É um livro que pode eventualmente ser utilizado, mas ele já não, em razão da digitalização, da informática e tal, isso deixou de ser utilizado. Mas um dos argumentos que ele traz para fins de nulidade da ação fiscal é que o termo de conclusão de fiscalização não teria sido registrado no livro. Ora, o objetivo do termo de conclusão de fiscalização é dar conhecimento ao contribuinte de que a ação fiscal se encerrou. Assim como o termo de intimação diz, contribuinte, você foi autuado daqui esse auto de infração, que ele toma conhecimento daquele auto de infração para poder, eventualmente, impugnar, nós temos um termo de conclusão que diz, acabei a fiscalização. Essa fiscalização pode acabar pelo decurso do tempo, estabelecido no mandato de ação fiscal, ou pode acabar por ato do próprio agente fiscal, que antes do término da ação fiscal, daquele prazo estabelecido, ele encerra a ação fiscal porque já se deu por satisfeito e já realizou toda a fiscalização. Então, antes do prazo final de 180 dias, por exemplo, ele já encerra a fiscalização por 100 dias porque já não tem mais nada a fazer. Então, o argumento contribuinte que haveria nulidade por falta desse registro é um argumento, me parece, muito frágil, porque essa obrigação é uma obrigação cujo objetivo, repito, era dar conhecimento naquele período anterior em que tudo tinha que ser formalizado por escrito, o contribuinte tinha que tomar conhecimento. Então, era nesse sentido, quando não tinha os termos hoje que nós temos. Então, o registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência
está até em desuso, de certo modo. Então, me parece que esse argumento do contribuinte de nulidade por falta de registro, que eu não tinha visto ainda, por falta de registro no termo de conclusão nesse livro, me parece que é muito frágil, não se sustenta. Bem, em relação aos outros argumentos que ele utiliza, o contribuinte procurou a repartição fiscal para a selagem das notas fiscais, mas isso, as notas fiscais que foram seladas antes da ação fiscal, essas não podem ser consideradas. Mas o problema não é a selagem em si. E aí ele faz uma ligeira confusão, o contribuinte. O problema não é a selagem, o que se fala é que essas notas fiscais, objeto da passagem no suporte fronteira, elas não foram objeto de recolhimento do imposto. O contribuinte não recolheu o imposto devido sobre tais aquisições, quer seja de mercadoria destinada ao ativo permanente, quer seja de mercadorias destinadas a uso ou consumo. Em relação, evidentemente, às mercadorias destinadas à industrialização, sobre essas mercadorias, não há que se falar em cobrança do imposto, não há que se falar em substituição tributária. Aquelas que foram destinadas à industrialização. Não é o caso, as notas fiscais objeto da autuação, elas se destinaram, na verdade, ou ao uso e consumo ou à comercialização, razão pela qual o agente fiscal efetuou a cobrança do ICMS antecipado ou substituição tributária ou mesmo diferencial de alíquota. Então, vejam, senhores, tendo em vista que o contribuinte não apresentou nenhum elemento para afastar a acusação como prova de recolhimento ou atitude arbitrária por conta do agente fiscal, me parece que não é caso de nulidade. Todas as nulidades devem ser afastadas. Quanto à cobrança do imposto, também sim. Não há nenhum argumento substancial do contribuinte quanto à cobrança do imposto, que ele teria recolhido, por exemplo, o imposto. E remanesce, então, a questão da aplicação da multa. Porque a legislação estabelece, aí nessa parte, me parece que tem razão o contribuinte, é que essas operações foram registradas na sua escrita, estão registradas regularmente. Estando registradas na sua escrita, é verdade que o imposto não foi recolhido. Me parece que seria o caso de aplicar uma sanção mais branda, que é aquela prevista lá no artigo 123, parágrafo 12 do regulamento. Então, nesse momento inicial, a Procuradoria entende que o caso é de procedência, com a única questão a ser discutida pelos senhores, me parece, além de outras, evidentemente, quanto à aplicação de uma multa menos gravosa. Então, é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, senhores conselheiros. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Mônica Castelo, consegue nos ouvir? Doutora Mônica Castelo. Doutora Mônica Castelo. Não, o seu som continua não chegando nítido aqui para nós. Tenta entrar pelo celular, Mônica, para fazer igual o Saulo fez aí. Se a Evaneide puder encaminhar o link, né, o WhatsApp, e aí facilita esse contato. Bom, processo em discussão, no momento oportuno chamaremos, anunciaremos o processo da doutora Mônica para relato e discussão. Doutora Helena Gomes, com a palavra. Senhor presidente, bom dia a todos, senhores. Só fazer um adendo aí. Doutora Mônica, uma sugestão. Está sem microfone, presidente.
Não, só avisar a doutora Mônica que o som, o microfone do notebook deve ficar desligado, sob pena de interferência, né? Conseguimos visualizar a sua imagem rapidamente no smartphone, mas com interferência. Doutora Helena, com a palavra. Com relação às colocações do senhor procurador, doutor Matheus, de que as notas fiscais teriam sido escrituradas, portanto, a gente discutiria a questão aqui da aplicabilidade, da penalidade, da aplicação da penalidade. Eu queria só ressaltar que nós vamos ter, na próxima semana, também discussão de autuação dessa mesma empresa, onde a infração é exatamente falta de escrituração de notas fiscais de entrada e referente ao mesmo período. Então, doutor Matheus, eu não tenho certeza se realmente essas notas fiscais foram escrituradas, exatamente por essa informação que eu estou lhe fornecendo agora, de que há uma autuação nessa mesma ação fiscal de falta de escrituração de notas fiscais de entrada no mesmo período. Se o doutor William me puder acrescentar aí alguma coisa. Doutor William, com a palavra. Ok, bom dia a todos. Senhor presidente, a primeira coisa que foi falada é a questão da nulidade, por conta que o encerramento da ação fiscal não foi registrado no RUDIFTO, o Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências. Fazia tempo que eu não ouvia falar. Mas é assim, vou ler rapidinho. O artigo 823 do decreto 24.569, ele diz dessa forma: após a lavratura de cada um dos termos previstos nos artigos 821 e 822, termo de início, termo de conclusão, o agente do ofício se obriga a transcrever todos os dados neles contidos no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, onde será igualmente consignada qualquer outra exigência imposta ao contribuinte ou responsável submetido à ação fiscal. Meu temor de, porque essas exigências hoje são feitas por termo de intimação, dentro do auto de infração, e não mais no RUDIFTO. Tudo bem, o fiscal não registrou o termo de início e termo de conclusão. É uma coisa assim, de pedido de nulidade. No entanto, quando nós vamos por o nosso decreto vigente 32.885 de 2018, aí a gente vê a questão do que deve conter o auto de infração, que deve estar dentro da ação fiscal. Está tudo no artigo 41 do decreto. Aí eu vou chamar a atenção do parágrafo aqui. Ele diz tudo lá, momento da lavratura, tudo, qualificação do sujeito passivo, tudo que deve ter. Mas, em nenhum momento, ele diz que os termos de início, termo de conclusão, alguma coisa tem que ser feito no Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termo de Ocorrência, não diz. E no parágrafo 1º, ele traz uns 15 itens do que deve constar no auto de infração, dentro da ação fiscal. Aí, se houver no auto de infração omissão ou incorreção contra os elementos acima elencados, estas não acarretarão a nulidade. Até esses que estão trazendo aqui, não acarretarão a nulidade quando, conforme o caso, puderem ser supridas ou sanadas ou constar informações suficientes para determinar a natureza da infração. Até esse caso aqui, ele atenua dizendo, se dentro dos autos você tiver condição, aquele fato que deixou, por exemplo, deixar de indicar os dispositivos legais e regulamentares, ele pode ser suprido, se tiver clara a acusação fiscal. Então, eu não vejo em nenhum momento que o fato de o contribuinte, do agente fiscal, não ter registrado o termo de ocorrência anotado lá, que teve um termo de início, termo de conclusão no RUDIFTO, é caso de nulidade. Não vejo. Mesmo porque, quando se trata das questões de nulidade no processo, que é o 32.885, que trata do processo administrativo tributário, isso fica à margem, não se fala. Fala os casos que podem levar à nulidade, mas ainda atenua dizendo, se tiver perfeito o entendimento, a acusação fiscal, se tem até o exemplo do dispositivo infringido, todo mundo questionar se a mente de defesa que o dispositivo infringido está errado, mas se o relato do caso
e os dados que fundamentaram a acusação estiverem claros, não é caso de nulidade, só atenuante. Quanto à questão aí, senhor presidente, quando a gente olha no auto, faz a consulta dos documentos probatórios, o que foi isso? A nota fiscal entrou pelo posto, né? Não é questão de selo, ela foi selada nesse auto aqui, é isso que eu estou entendendo, tá? Aqui, quando diz, ela foi selada e o CITRAN registrou o valor do imposto a pagar, que é no Código 1023, antecipado, no Código 1031, substituição, e no Código 1090, diferencial. Já olhei a planilha. E o contribuinte era credenciado. O que é credenciado? Ou é ainda, não sei. Aqui, na época, era credenciado. Credenciado é porque esses impostos têm que ser pagos quando entra no posto fiscal, né, na entrada do Estado, lá no posto. Mas o contribuinte faz um credenciamento para ter um prazo para pagar. Então, esses documentos foram registrados, ele não recolheu, e foi feito o auto de infração por falta do recolhimento desses impostos. A fiscal relaciona, está nas sanções complementares dos autos, e verificou que foi 12 mil, alguma coisa que deixou de ser pago. O valor não é muito elevado. Deixou de recolher de ICMS 12.157,23. O que é que a legislação diz, inclusive a súmula 6 do CONAT? Que quando a nota fiscal estiver escriturada, né, regularmente, e ela diz aqui que as notas estão na FD, foram registradas, então aplica-se a penalidade do 123.1D, e foi isso que foi feito. Aqui a questão, ela não está tratando, assim, porque foi falado do Matheus falou sobre o selo, para aplicar atenuante, mas não é. A acusação é de falta de recolhimento de operações que ele registrou, né, também estão lá no CITRAN, você está no CITRAN, e, aliás, aqui, deixa eu ver só o que é que diz rapidinho, desse jeito. Desse jeito. Pronto. Está aqui. Após a análise da documentação, este órgão efetuou o registro das notas fiscais. Antes da iniciação da ação fiscal, o contribuinte deu entrada no CEFIT, através do processo, a fim de selar extemporaneamente alguns documentos fiscais. Após a análise da documentação, este órgão efetuou o registro das notas fiscais no sistema de trânsito. Claro que ele foi extemporaneamente, mas foi espontaneamente, tinha que registrar. Registrou. Selou. Após a análise da documentação, este órgão efetuou o registro das fiscais de trânsito, mercadoria, CITRAN, selagem. Para aqueles documentos que cabia a cobrança do imposto por ocasião da entrada externa da área, foram feitos os lançamentos devidos, referentes aos códigos de Receita 1023, antecipado, 1031, substituição tributária, e 1090, diferencial de alíquota. No entanto, até o presente momento, não houve o recolhimento dos tributos lançados pelo CEFIT no CITRAN. Ele lançou a nota e lançou no CITRAN. É como se a entrada fosse naquele momento. Aí ele tinha o prazo para recolher. Não recolheu, aí foi feito o ato de infração. Desta forma, o presente autuação vem cobrar o imposto devido quando a entrada estatal de mercadoria devidamente lançado no CITRAN, mas não recolhido pelo contribuinte no prazo preconizado pelo artigo 74 do decreto 24.569, que era no 20º dia subsequente. Foi isso que aconteceu. Doutora Helena, obrigado, doutor William. Doutora Helena, com a palavra. Pois é, eu estou tentando entender aqui, doutor William, eu entendi perfeitamente que as notas fiscais foram, mesmo que extemporaneamente, registradas no CITRAN, nos sistemas corporativos, e o imposto não foi recolhido. Mas, assim, não ficou claro para mim, até para essa informação que eu acabei de dizer, de que tem um auto de infração, de falta de escrituração de notas fiscais de entrada no mesmo período, 2014, não ficou claro para mim se essas notas foram devidamente, regularmente escrituradas. Está claro de que elas foram registradas no CITRAN, isso aí está claro.
está claro de que o imposto não foi recolhido e por isso está sendo lavrado esse auto de infração, que agora se discute por falta de recolhimento do imposto. Mas não restou claro para mim se essas notas fiscais foram devidamente escrituradas no registro de entrada do contribuinte, entendeu? Se alguém puder me esclarecer. Doutor Pierre, com a palavra, talvez. Só um instante, a doutora Mônica consegue agora nos ouvir e falar? Senhor presidente, eu reiniciei o computador, não sei se... Está ótimo agora. Perfeito. Ai, graças a Deus. Tá ótimo. Então, eu falo depois do doutor Pierre. Vamos aguardar um pouco aqui essa discussão, né, e depois retomaremos, destacaremos o seu processo. Doutor Pierre. Pois bem, o conselheiro William já explicou quase praticamente toda a autuação. Na realidade, o próprio fiscal diz que essas notas foram escrituradas. E ele mesmo aplica o 123.1D, que é o caso quando foi escriturado e não foi recolhido. Então, a própria fiscalização sana essa dúvida. Nesse caso aí, doutora Helena, ele mesmo diz, olha, foram devidamente escrituradas, certo? Mas não houve recolhimento. Confessando aqui a minha falta de conhecimento, eu queria perguntar uma coisa, na realidade, me suscitou uma dúvida. Primeiro, eu gostaria de esclarecer quanto ao argumento feito na emenda do recurso, em que ele diz que algumas das notas se referiam em suma, portanto, não caberia substituição. Ele traz esse argumento, mas ele não traz nenhum indicativo, nenhum esclarecimento, qual seria a nota, qual seria o produto, nada. Ele não pede sequer perícia em nenhum momento. Então, assim, ele diz que tem, mas só se nós fizéssemos, às vezes, aqui, de defensor e fôssemos apurar nota a nota e verificar se é insumo, que não é o caso, né? Mas me parece interessante, e eu gostaria de uma explicação do doutor Matheus a esse respeito, que o fiscal, ele disse que o contribuinte procurou o CITRAN para regularizar a sua situação e fez a selagem no momento posterior, e que foi feito o lançamento do imposto. Isso é uma linguagem imprópria utilizada pelo contribuinte, foi feito o lançamento do imposto, porque me parece que se houve o lançamento do imposto, não cabe mais autuação, cabe simplesmente cobrança. E essa cobrança, ela seria mediante um processo de execução fiscal, com aplicação da multa de mora e não de multa punitiva, né? Me parece que, quando você deixa de pagar, há uma certa incongruência nessa legislação, que é a falta de recolhimento do imposto, porque a falta de recolhimento do imposto devidamente escriturado e declarado, certo? Ela gera uma execução, porque já foi feito o lançamento pelo próprio contribuinte. Então, o lançamento pode ser pelo contribuinte ou de ofício pela autoridade, né? Quando o fiscal fala aí, e foi feito o lançamento e ele não pagou, é uma linguagem que ele está utilizando inapropriada ou realmente se entende como feito um lançamento? Porque se foi feito o lançamento, não deveria ter auto de infração, deveria ter simples cobrança mediante processo de execução fiscal com multa de mora, né? Eu gostaria de um esclarecimento a esse respeito, que eu não me deparei ainda, se fosse possível, ou a doutora Mônica, ou o doutor Matheus. Eu queria também, doutor Matheus, só esclarecer, né? O senhor tinha comentado o parágrafo 12 do artigo 123. Vocês escutam ou não? Não ouvi, doutor Pierre. Estou escutando, está tudo ok. Ok, porque eu entendi que não estava chegando o som. O doutor Matheus tinha feito referência ao parágrafo 12 do artigo 123, que trata e relaciona ao 123.3M, que é a falta de selagem. Doutor William fez um resumo aqui dos fatos. Parece-me que não se aplica a este caso, né? Só esclarecimento, porque gerou dúvida com relação à doutora Helena, com relação a esse ponto, acredito. O parágrafo 12 do artigo 103 foi proposto pelo doutor Matheus. Me permite, presidente. Ele disse, se eu não me engano, o parágrafo 12, mas eu acho que ele talvez se referisse ao 125,
Quando não será aplicada penalidade, é o contribuinte responsável que procurar a repartição fiscal antes de qualquer procedimento. Talvez ele estivesse se referindo ao 125, não sei. Ok, mas só esclarecimento para que a acusação é falta de recolhimento, né? Houve nesse primeiro momento a selagem do documento, um prazo, e aí tem que ficar essa dúvida trazida do doutor Pierre e do doutor Matheus com a palavra. Muito bem, senhor presidente, doutor Pierre, muito atento sempre, doutora Helena também. Bem, em relação à minorante a que me referi, houve um engano da minha parte, porque seria só o caso mesmo da selagem de nota fiscal. Se a nota fiscal estando regularmente selada, com os tributos e tal, aí a falta de selo implicaria nessa multa menos gravosa de 2%. Então, foi aqui, meu. Mas também me referi, ainda que não tenha dito, ao artigo 25. O contribuinte que procure espontaneamente a repartição fiscal antes de qualquer procedimento, ele fica livre da multa de ofício. Claro que ele fica, ele se livra. É a espontaneidade, ele não fica livre, evidentemente, se ele está recolhendo imposto fora do prazo estabelecido da multa de mora. Ele se beneficia da não aplicação da sanção da multa de ofício. E foi o caso, quando ele procurou a repartição fiscal para sanar irregularidades, sei lá, a nota fiscal, claro que nessa situação ele se livra da aplicação de uma multa sancionatória. Mas, então, se ele procurou a repartição fiscal para regularizar, por que lhe foi aplicada a multa? E aí é que é interessante, é porque a regularização dele se deu em relação exclusivamente à selagem da nota fiscal. Ele efetuou o selo, registrou as notas fiscais no sistema. Agora, quando você vai para as informações complementares, aí o que é que o agente fiscal afirma? Que não houve o recolhimento desse imposto. Aí o doutor Pierre, muito atento, diz, olha, mas se ele efetuou o registro desse imposto, efetuou o lançamento desse imposto na sua escrita fiscal, aí o caso não é desse tipo de multa, porque quando o contribuinte declara e não recolhe o imposto, o crédito tributário não recolhido, ele já vai direto para a dívida ativa, porque é o imposto declarado. É nessa perspectiva que o doutor Pierre, muito atento, disse, mas aí nesse caso não caberia, então, a aplicação da sanção, porque esse débito foi declarado, ele provavelmente já está até escrito na dívida ativa, ou ele pode ter sido recolhido juntamente com o seu recolhimento normal do período. Esse raciocínio, ele é um raciocínio lógico, claro, mas há uma questão que me parece que é importante nessa discussão, que é a probatória. Porque se o contribuinte efetuou o lançamento desse imposto na sua escrita fiscal, e ainda que então não tenha recolhido, mas ele fez a apuração e declarou, caberia a ele, então, trazer aos autos e comprovar, olha, eu já declarei esse imposto, ainda que não tenha recolhido, mas eu já declarei esse imposto, e, portanto, esse lançamento que está sendo aplicado aqui de cobrança, ele se constitui num bis in idem. Se eu já declarei, o imposto que pode ser feito aqui é a execução forçada e não um novo lançamento, já que eu já efetuei o lançamento do imposto. Mas quando nós analisamos as informações complementares prestadas pelo auditor fiscal, o que é que diz? Ele diz dessa forma, a presente autuação vem cobrar o imposto devido quando a entrada interestadual de mercadoria devidamente lançado pelo CETRAN, mas não recolhido pelo contribuinte no prazo preconizado pelo artigo. Ou seja, quando ele se refere a esse não recolhimento, ele poderia estar se referindo a só a falta de recolhimento, ou seja, o atraso, porque aí não seria nem falta, aí seria atraso de recolhimento. Mas a expressão que ele utiliza é falta de recolhimento, ou seja, é que o contribuinte não teria apurado esse imposto
lançado no CITRAN. Porque senão configuraria, como muito bem já dito, configuraria um bis in idem, sendo lançado lá na escrita fiscal do contribuinte, que ele declarou e não recolheu, e sendo lançado através do auto de infração. Mas como o contribuinte não trouxe absolutamente nos autos nenhum elemento que indicasse que ele havia efetivamente lançado, ao contrário, os argumentos utilizados pelo contribuinte eram no sentido de que não era devido esse imposto, ou porque era para industrialização, ou porque era operação de devolução de mercadoria, mas ele não sustenta em nenhum momento, desde o julgamento singular, desde a impugnação até o recurso, ele não utiliza nenhum argumento no sentido de que já teria lançado esse imposto que está sendo cobrado agora. Por tais razões, senhor presidente, é que a Procuradoria entende que o caso, sim, é de procedência da ação fiscal. Não restou comprovado o lançamento do débito ou do crédito tributário na escrita fiscal do contribuinte, ele não comprovou isso. Ele comprova, como bem dito também pelo conselheiro relator, o registro dessas notas fiscais. Mas o registro em si não significa o imposto, declarar o imposto, efetuar o lançamento por homologação. Ele registrou as notas fiscais, mas faltou o procedimento subsequente, fazer a apuração e lançar lá nos seus livros de apuração o valor do imposto devido. É isso que não restou comprovado no auto de infração, razão pela qual a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação fiscal, senhor presidente. É isso. Senhores, processo em discussão. Mais algum conselheiro? Doutora Mônica. Bom dia novamente. Me escutam? Sim. Sim. Só para, no próprio relato do auto de infração, ele consta, né, que realmente, antes de iniciar a ação fiscal, o contribuinte de entrada no CEFIT, né, através de um processo, a fim de requerer a selagem extemporânea das notas fiscais. Que após a análise da documentação, esse órgão efetuou o registro das notas no CITRAN para aqueles documentos que cabia a cobrança dos impostos, né? E aí ele fala quais seriam os impostos aqui. Em nenhum momento, pelo menos eu não consegui, assim, visualizar que ele fala que esses documentos estavam escriturados na escrita fiscal digital do contribuinte. A observação que é feita aqui é que a escrituração foi feita no CITRAN, né? E por estar registrada em um sistema da Cefaz, foi que ele cobrou 50% da multa, certo? Mas lá na frente, assim, das observações que eu pude tirar, pelo que eu percebi, não foram as mesmas, apesar do relato das peças serem iguais, o que eu observei no relato do recurso que o contribuinte faz menção, por exemplo, ele alega que o julgador singular não analisou detalhadamente a argumentação do contribuinte contida na impugnação. Então, assim, eu acho que seria o caso de a gente analisar se isso procede ou não, né? Não sei se o doutor Pierre tem isso no processo dele. Doutora, ou se apenas... É só uma questão de ordem. Nós estamos discutindo apenas o primeiro processo, que é do doutor Pierre, certo? O seu processo nós vamos ainda abrir para discussão, né? Apenas já percebemos que tem uma pequena diferença, né? Então, como houve esses problemas? Não, eu entendo, senhor presidente, eu só estou querendo chamar a atenção, porque pode ser que esteja passado despercebido do doutor Pierre, e ele não tenha percebido isso. Então, é algo que, como eu percebi o meu, e as peças processuais são todas semelhantes, pode ser que ele não tenha prestado atenção nisso, e o contribuinte não pega, certo? Outra coisa que no meu processo tem, que eu não sei se tem no doutor Pierre, ele alega uma perícia contábil. Tem no seu processo, doutor Pierre? Não? Som. Não, nos outros processos, com referência aos vidros temperados e laminados, ele traz um CD com o contribuinte traz, mas nesse meu aqui ele não traz nada, não. Pronto, a importância de apreciarmos, né, separadamente. Pronto, então tá certo. Era só isso e só essa observação mesmo. Doutor Pierre, essa observação feita pela doutora Mônica procede, tem no seu processo também? Com relação à nulidade do julgamento. Só um momento, é porque é o seguinte, ele fez o recurso, mas depois ele parece que mudou de advogado, não sei, ele fez uma emenda ao recurso, eu vou olhar na emenda para ver se na emenda tem.
pelo recurso mesmo ordinário. O primeiro ele não tem, não. Não, tem não. A emenda também desse é bem simples. Tem não. Alguma discussão adicional ao processo que foi relatado do Dr. Pierre, o processo do auto de fração 2018-03529. Há uma preliminar de nulidade, né, porque não registrou no termo de ocorrência, o encerramento, a conclusão dos trabalhos de fiscalização, e, além dos argumentos trazidos, né, multa elevada, agiu de boa-fé e pede a improcedência. Alguma discussão adicional? Doutor Pierre, como vota? Presidente, eu afasto a nulidade suscitada. Algum contribuinte, algum conselheiro vota em sentido diverso de afastar a nulidade com fundamento do parecer, e também aqui doutor William menciona o artigo 41 do decreto 32.885, quando ele indica, né, quais as situações em que não causaria nulidade os requisitos essenciais do lançamento. Nenhum voto divergente, contrário ao do conselheiro relator. Vamos com relação ao mérito, doutor Pierre. A solicitação de perícia, não, né? Não, presidente, não há solicitação de perícia. Eu só estou revendo aqui a questão para ver se tem anulidade ou, por acaso, deixei passar. Porque eu sei que os outros dois têm, mas nesse aqui eu não tinha percebido, não. Só um momento, presidente. Pois não. Não, presidente, não há, nesse meu não há o pedido de da decisão do primeiro grau, embora o parecer, no parecer tenha sempre mencionado esse pedido, eu acho que é porque o parecer foi muito semelhante aos demais processos, né? No caso, presidente, eu conheço o recurso ordinário, mas nego o provimento, mantendo a decisão do primeiro grau. Algum conselheiro vota em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento para afastar preliminarmente a nulidade suscitada, com os fundamentos do parecer da Célula de Consultoria, Assessoria Processual Tributária, e no mérito mantém a decisão de procedência do feito fiscal, nos termos também do parecer e manifestação oral da adulta Procuradoria do Estado. Esta decisão para o processo do auto de fração 2018-03529. Senhores, considerando que temos um outro processo que tem uma certa semelhança da relatoria do doutor Pierre, que é o penúltimo processo de recurso 2232-2018, auto de fração 2018-03564, da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, eu passo a palavra à doutora Mônica para fazer um relato do processo anunciado, considerando que também é falta de recolhimento de ICMS, operações oriundas ou registradas pelo CITRAN, que o imposto não foi recolhido, e o que diferencia, além de algumas particularidades, o exercício, né, primeiro relatado do doutor Pierre, 2014, da sua relatoria 2015. Com a palavra para o relato do processo anunciado. Eu relato agora? O outro processo, né? Não, a senhora vai relatar o penúltimo processo, né, que acabei de mencionar, 2232, auto de infração 2018-03564, que parece que tem muita semelhança com o processo que foi apreciado agora pelo doutor Pierre. E nós apreciamos e votamos. Certo. Bom, a presente autuação refere-se à falta de recolhimento do imposto lançado no CITRAN, referente aos antecipados, ICMS substituição tributária nas entradas e diferencial de alíquota do contribuinte. Consta nas informações complementares a auto-infração que nos meses de janeiro a julho, setembro a novembro de 2015, o contribuinte selou extemporaneamente alguns documentos fiscais registrados no CITRAN, porém, não foram realizados os pagamentos dos impostos devidos. Após relacionar os dispositivos infringidos, sugeriu a penalidade prevista no 123.1d
da 12.670/96. A empresa apresenta impugnação, e na instância singular, o julgador entendeu que, da análise dos autos, procede a autuação em sua totalidade. A defesa interpôs tempestivamente recurso ordinário, nos mesmos termos da impugnação, requerendo a reforma da decisão monocrática nos seguintes termos: o julgador singular, ele não analisou detalhadamente a argumentação do contribuinte contido na impugnação. Tem uma... Só um instante. Ele fala assim: o julgador de primeira instância sequer analisou detalhadamente e com devido cuidado toda a argumentação do contribuinte contida em sua impugnação, resumindo o contido em decisão de primeira instância e tão somente ratificar a fundamentação evidenciada no auto de infração. Então, foi por isso que eu trouxe aquela informação, né, porque é uma queixa que ele coloca aqui. Ele fala da multa confiscatória, ele anexa aqui as folhas 100 do processo, um parecer contábil. Nesse parecer contábil, ele elenca algumas notas fiscais, ele faz a relação de algumas notas fiscais, disponibilizando em CD-ROM, que no presente caso, justificaria a retirada, a exclusão da cobrança do ICMS no valor de R$15 mil. Em decorrência, segundo a alegação dele, de que se trataria de entradas de insumo para estabelecimento, não havendo cobrança, portanto, do ICMS antecipado. Né? A outra questão é a nulidade do auto de infração e a juntada posterior de documentos. A assessoria processual tributária, ela analisa, né, essas questões, ela afasta a nulidade, pedido de redução de multa e opina pela procedência da autuação. É isso, o relato. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Pierre pediu a palavra. Pois não, doutor Pierre. Esse processo da doutora Mônica, ele tem uma diferença, essa diferença pode ser fundamental. Primeiro, essa questão da nulidade. Segundo, eu fiquei muito atento no meu processo quanto ao argumento de que alguns produtos seriam de insumo, portanto, não teria cobrança de substituição e do antecipado. Mas ele traz isso e não traz nenhum, pelo menos no meu, não tem CD, não tem nada, né? Certo? Ou seja, eram meros argumentos, sem nenhuma demonstração. Mas nesse da doutora Mônica, ele é diferente. Certo? Ele traz as notas fiscais seladas a posteriores, que na realidade não comprovariam que não caberia a cobrança do antecipado de substituição. Interessante que no parecer do meu processo, eu reparei que o parecerista, quando ele vai tecer considerações sobre isso, ele fala só sobre o diferencial. Na hora eu fui até olhar, eu vi, o auto só se trata de diferencial. Aí fui rever tudo que tinha no auto para ver se havia algum engano lá dizendo que era antecipado, substituição e diferencial. Certo? Então, e eu verifiquei que não, que realmente tinha cobrança do antecipado, substituição e diferencial. No meu parecer, ele, para afastar esse argumento do contribuinte, ele só fala do diferencial, que seria devido. Mas no meu, como não tinha nenhuma demonstração de quais seriam as notas, nada, não nos caberia, eu até tinha argumentado isso, tá, por ocasião dos meus comentários ao processo. Agora, esse da doutora Mônica, esse CD e essas notas, eles merecem observação, sim, porque se realmente se tratarem de insumos, algumas dessas cobranças não serão devidas. Só isso, senhor Pedro. Obrigado, doutor Pierre. Feito o relato. Eu me antecipei, né, presidente? Desculpe. Não, mas é importante, até porque guarda alguma relação com o processo anterior e pode esclarecer e ajudar aqui na nossa decisão. Doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para a sua manifestação. Senhor presidente, a ação fiscal é a mesma, né? Então, os argumentos referentes à nulidade da ação fiscal... Doutor Matheus, só observação. Sim. Essa ação fiscal é uma outra ação fiscal, certo? Só observando que a primeira ação fiscal do processo do doutor Pierre, né, difere, é um outro mandado de ação fiscal. Inclusive,
Agora é o mesmo autuante. Mesmo objeto. É. O mesmo autuante e até a forma de utilizar, tem razão. Mas os mesmos argumentos que foram utilizados quanto à nulidade suscitada anteriormente, me parece que devam ser afastadas. Agora, o contribuinte traz um elemento diverso aqui nesse processo. E qual é o elemento? Ele diz o seguinte, que há um parecer contábil no qual foi apurado que várias cobranças lançadas pelo Cefit nos códigos de receitas tais são indevidas, pois incidem sobre notas fiscais de devolução de vendas interestaduais, insumos para a industrialização e sobre notas fiscais de devolução de venda interestadual, o que teria o condão de excluir a cobrança do imposto. Aí já é um pouco diferente, porque lá no outro, o contribuinte argumentava, mas não trazia nenhum elemento probatório nos autos, ficava só como retórica. No presente caso, ele traz um parecer contábil em que o parecer afirma que essas notas fiscais, ou pelo menos parte delas, se referiam a operações que não estariam sujeitas a essa cobrança. Ora, isso tem que ser verificado. Esse parecer tinha que ter sido objeto, ao menos, de comentário, no qual fosse feito o cotejo entre a afirmação contida no parecer contábil e a afirmação do agente fiscal. Ora, se não foi feito esse cotejo de modo a verificar se as notas fiscais referidas no parecer são aquelas referidas pelo agente fiscal e se efetivamente as operações se destinavam ou não à industrialização, se era devolução de vendas ou se era outra, então nos parece que o caso é de realização de diligência, já que os senhores não teriam condições de verificar isso agora, mas de diligência para verificar os argumentos desse caso do contribuinte, que traz elemento probatório. Qual é o elemento probatório? O parecer contábil. Esse tem que ser analisado. Então, a Procuradoria, nesse presente caso, sugere que seja feita a diligência, salvo se a relatora já tiver analisado bem essa questão, e outras, e tiver já uma posição a respeito dessa matéria. Mas, em princípio, a Procuradoria entende que o caso seria, sim, de uma diligência para verificar esses documentos probatórios que o contribuinte juntou aos autos. É isso, senhor presidente. Eu queria só fazer uma pergunta, doutora Mônica. Esse pedido de perícia, ele foi feito ainda na defesa ou no recurso? Ele não pede perícia, não, senhor presidente, nem na impugnação, nem no recurso. Ele apresenta um parecer contábil com a relação de algumas notas fiscais, que a gente tem que ver também que se essas notas fiscais estão dentro da autuação, né? Ele afirma que essas notas fiscais seriam relacionadas a insumos, uso e consumo e devolução. São algumas situações que ele coloca. Mas ele não pede a perícia, ele pede apenas para que seja excluído o valor de R$15 mil referente a essas notas fiscais. Ok. Processo em discussão, senhores. Bom, eu posso continuar? Sim. Com relação a a alegação dele de que o julgador singular não analisou as questões, eu afasto essa nulidade, porque eu entendo que ele ainda não tinha alegado essas questões, ele alegou tudo de um modo muito genérico, tá? Falou de multa confiscatória, e eu acho que o julgador singular, ele deu o seu entendimento com base nos fatos, tá? Então, com relação a esse ponto que ele fala, que ele sequer analisou detalhadamente, com devido cuidado, eu acho que não procede. Portanto, eu realmente afastaria. As outras questões que ele trouxe foi com relação a essa multa confiscatória, que a gente aqui não tem como afastar, né? E a outra questão com relação a esse parecer contábil, que eu entendo sim que seja pertinente, eu não analisei, tá? Eu teria que ter realmente aberto o CD, ter feito a checagem, se essas notas fiscais que foram trazidas aqui na relação se consta dentro da fiscalização,
né? Não é só se realmente se refere a insumo e consumo e tudo, é realmente perceber se essas notas fiscais estão dentro da fiscalização, né, da autuação. E eu acho que sim, eu acho que a gente precisa encaminhar para a perícia para que a gente possa ter um melhor entendimento, uma melhor segurança para poder proferir, então, a decisão. Doutora Mônica, uma outra pergunta. A nulidade por não ter registro no termo de encerramento, ele também traz esse argumento ou não? Não, senhor presidente, eu não consegui detectar aqui, não. Ok. É só para registrar que, apesar de semelhante, a matéria, né, tem algumas particularidades, da importância de apreciarmos separadamente. Bom, processo em discussão, lembrando que, antes de se a decisão dos senhores for... Bom, primeiro, formular, né, se o caso de perícia, né, e também se algum conselheiro quer discutir a questão da nulidade. O processo está aberto para discussão, senhores. Presidente, se o senhor me permite, nós poderíamos logo, se for o caso, julgar a nulidade, porque ultrapassar a nulidade, aí a gente decide. Perfeito. Foi colocado exatamente para que os senhores possam, se alguém tem interesse, né, para discutir o processo. Com relação à nulidade, a doutora Mônica já se manifestou como vota, doutora Mônica? Senhor presidente, eu afasto a nulidade, né, base nessa questão de que o julgador singular não teria analisado as questões. Eu entendo que ele deu o entendimento que ele compreendeu cabível, fundamentando a decisão, tá? Então eu afasto essa nulidade. Algum conselheiro vota em sentido contrário à manifestação da conselheira relatora? Então, nulidade afastada por decisão unânime. Esse outro ponto trazido, quando o contribuinte alega que tem produtos, o ICMS, a cobrança não seria devida por se tratar de insumo, né? Teríamos que formular o quesito, se é a decisão dos senhores, com relação à perícia. Bom, a minha primeira sugestão, senhor presidente, de fato, era verificar se a relação disponibilizada, né, trazida pela defesa, se realmente essa relação faz parte da relação da fiscalização. Esse seria um primeiro ponto. E o segundo ponto seria verificar se, de fato, elas se referem a insumo, uso, consumo. No uso e consumo é o diferencial de alíquota, né? Seria só o insumo mesmo. Verificar se realmente são insumos para industrialização. Tem as questões de evoluções também. Na realidade, é que ele só tem uma, né? Devolução de cliente. Não, tem algumas aqui, tem umas 4. Doutora Helena quer se manifestar. Até perguntar, doutora Mônica, não seria o caso de já aproveitar essa remessa para a cela de perícias para verificar se essas notas estão devidamente escrituradas? Para fim de aplicação da penalidade, quando a gente for... Já que vai ser remetido para a perícia, né, já aproveitava e não sei se... A penalidade, doutora Helena, em que sentido? Aqui não é falta de escrituração, né? E nem falta de escrituração. Então, a penalidade... A gente pode... Então, não faz diferença. Aí, só a questão de ordem. Foi 123.1D. Então, não me parece que não nos interessa verificar isso aí, até porque não podemos fazer um reformato impérios. Então, o mínimo tem que manter essa daí mesmo. Esclarecido, doutora Helena? Ok, fez esclarecimentos. Eu sugiro que a doutora Mônica formalize depois os quesitos, né, o texto, para constar na ata, para não termos nenhuma dúvida, né, quando da elaboração e, posteriormente, envio a célula de perícia. Além de verificar os elementos contidos no CD apresentado pela parte, né, com os dados constantes do auto de infração,
identificar os produtos que são sujeitos, são insumos, ou trata-se de devolução. Mas aí eu sugiro que a doutora Mônica elabore e repasse para a Evaneide. Ele não apresentou CD, não, ele apresentou só uma página, assim, ó, ele colocou assim uma relação. Pelo menos aqui no meu processo não tem o CD, a não ser que tenha sido desmembrado o CD. Eu entendi que a senhora tinha falado do CD, quando dá... Não, ele, o contribuinte, falou, né, ele coloca, deixa eu ver aqui, como é que ele diz... Estamos disponibilizando CD-ROM em anexo, contém todas as informações das notas fiscais acima em arquivo Excel. Ele não anexou, pelo menos aqui não está no meu processo. O que ele coloca é a cópia da planilha, no recurso, certo? Então, assim, não tem CD. Ok, mas os elementos constantes na planilha são suficientes para que a perícia seja realizada? Custo CNPJ, o número da nota fiscal, o número da chave. Eu acho, sim, que seria interessante, se for fazer realmente a perícia, solicitar um assistente técnico da empresa para que ela possa trazer essas informações. O que os senhores acham? Normalmente, doutora Mônica, quando da perícia, isso é um procedimento padrão, é solicitado à empresa que apresente. A pergunta é, os argumentos trazidos pela defesa, planilha, CD, são suficientes para iniciar ou confrontar, né, com o que consta no auto de infração? Senhor presidente, como eu disse há pouco, não tem o CD, mas consta uma planilha e resta uma dúvida. Então, os senhores vão decidir com base nos elementos trazidos pela parte, CD, planilha, anotação, se é o caso de ir para a perícia ou não. Sim. Então, com a palavra, a senhora. Favorável à perícia? Favorável à perícia. Naqueles termos que eu já coloquei, né? Verificar se realmente essas notas fiscais estão dentro da fiscalização e se realmente elas se referem a insumos para industrialização. Perfeito. Mais uma vez, solicito que encaminhe para a Evaneide, para que possa constar na ata esses pontos aí que vão ser abordados. Algum voto em sentido contrário, senhor, com relação... considerando que a nulidade foi afastada por decisão unânime, o julgamento de primeira instância, uma vez que houve sim, todos os pontos foram abordados, e agora baixar o curso do processo em perícia para apreciar os pontos aqui trazidos pela parte. São 10 horas, eu sugiro um pequeno intervalo de 5, 10 minutos, no máximo, porque nós temos ainda 4 processos da mesma empresa.